Eu quero começar com uma pergunta: por que existe a necessidade de arrependimento? Pergunta para quem está do seu lado aí. Por que você precisa se arrepender? Por que eu preciso me arrepender? Então nós vamos começar pensando um pouquinho nisso. A Bíblia, ela nos guia, né? Ela nos orienta, ela diz que nós precisamos nos arrepender. Mas por que precisamos de arrepender? Então, algumas reflexões que eu estava fazendo com a pastora Neuza nesta tarde, eu quero trazer aos irmãos aqui. E por favor, se o que eu disser aqui entrar em conflito com alguma coisa que a pastora Marilsen ministra, ou que os líderes aqui da igreja ministram, não fique bravo, não briguem, não discutam, tá bem? Venha conversar com a pastora. Depois, se o problema ficar muito grande, eu volto aqui para falar um pouco mais a respeito disso, amém? Mas a primeira coisa que eu quero apresentar para os irmãos sobre o arrependimento, segundo esta reflexão que eu fiz nessa tarde, é que o arrependimento não foi feito para que nós recebamos perdão. Então eu vou repetir isso para você, de uma forma mais direta. Você não precisa se arrepender para ser perdoado. Você já foi perdoado. Amém? A Bíblia nos ensina que Ele primeiro nos amou. Amém? A Bíblia nos ensina que Ele primeiro nos amou. Então, antes do nosso arrependimento, Ele já te perdoou. Isso é claro para você? Amém? Ou Jesus vai ter que morrer na cruz só depois que você se arrepender? Jesus morreu na cruz depois que você se arrependeu ou antes do seu arrependimento? Antes. Então nós não nos arrependemos para receber perdão, porque o perdão já foi dado a você. Veja que o texto que nós lemos aqui de Efésios fala que pela graça sois salvos. Então não é porque você se arrependeu que você é salvo. O perdão é uma condição para a salvação. Ninguém que não foi perdoado é salvo. Ninguém que não foi perdoado é salvo. Amém, irmãos? Ninguém. Mas nós somos salvos pela graça de Deus. Ele nos perdoou antes de nós nos arrependermos. Apenas para organizar as coisas aqui, nós sabemos que Jesus morreu por toda a humanidade. Amém? Amém, irmão? Jesus morreu por você? Amém? Bom, se Jesus morreu por toda a humanidade é salva? Não. Por que não? Porque há um item, há um ponto, há uma condição para a salvação. E a condição para a salvação é crer em Jesus. Amém? Então, se eu creio em Jesus, eu reconheço que eu sou um homem pecador, mas eu creio em Jesus, eu creio que na cruz Ele pagou o preço, Ele morreu por mim naquela cruz, e eu aceito que Ele assumiu o meu lugar, porque o salário do pecado é a morte. Então eu aceito que aquele preço que eu deveria pagar pelos meus pecados, Ele já pagou. Então imediatamente o perdão, aquele sacrifício que foi feito por mim, Ele já me dá a salvação. Amém? Então eu não sou salvo porque eu me arrependi, eu sou salvo porque eu criei que Jesus é o Filho de Deus,
que Ele morreu na cruz por mim e também por toda a humanidade, mas somente aqueles que o receberam juntamente com Ele o poder de se tornarem filhos de Deus. Então eu sou filho de Deus porque eu creio nele. Tem mais filhos de Deus aqui? Eu sou salvo porque eu creio nele. Mas alguém crê nele aqui? Aleluia! Amém! Então eu repito aquilo que eu disse inicialmente. Eu repito que o arrependimento não é para a salvação. Então, nós estamos agora devendo uma resposta, né? Para que eu preciso me arrepender? Porque a Bíblia, ela me orienta a me arrepender. Você deve conhecer o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu estiver em Cristo, estou perdoado, e portanto livre da condenação do pecado. Por que preciso de arrependimento? 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 17, ele diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora, como que eu me torno nova criatura? Agora, como que as coisas passadas, né? Como que eu deixo as coisas passadas? Como eu vivo novo? Aqui então, começamos a falar sobre o arrependimento. Amém? Nesse momento nós começamos a falar sobre arrependimento. O que é arrependimento? Todo mundo aqui, eu acredito que já ouviu falar uma palavra grega, metanoia. Quem já ouviu aqui essa palavra horrorosa, né? Metanoia. A palavra metanoia, traduzida para o português, é arrependimento. A palavra metanoia significa mudança de mente. Arrependimento, mudança de mente. Então arrependimento e mudança de mente é a mesma coisa. Amém? Eu me lembro, apesar de, graças a Deus, há muitos anos servir a Jesus, eu me lembro de como eu era antes de receber a Jesus como meu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui que mentia antes de conhecer a Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a mão, quem mentia? As mãos que ficaram abaixadas é porque continua mentindo, né? Muito bem. Quem falava palavrão aqui antes de conhecer Jesus? Olha, quantas mãos abaixadas. Quem não pagava as contas antes de conhecer Jesus? Quem ficou com a mão baixada, continua. Amém. Queridos, nós nos lembramos de uma série de coisas, que vou colocar aqui entre aspas, nós não deveríamos estar praticando hoje. Deveria fazer parte do nosso passado, deveria fazer parte daquilo que chamamos velho homem, velha criatura, amém? Aquele que mentia, aquele que xingava, aquele que maltratava, aquele que enganava, aquele que estava perdido na própria carne, não é verdade? Então, o velho homem, as coisas velhas deveriam ser estas coisas. O novo homem não deveria praticar estas coisas. E o texto está dizendo que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E aqui eu marquei até um pouquinho mais à frente. Você conhece a história de Nicodemos, né?
Nicodemos foi falar com Jesus e Jesus já de cara falou assim: necessário é que você nasça de novo. Porque se você não nascer de novo, você não vai herdar o reino dos céus. Você não vai conhecer o reino dos céus. Necessário é que você nasça de novo, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é, e o Espírito é como um vento, que sopra para onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, e assim são os nascidos do Espírito, amém? Então nascer de novo significa nascer do Espírito. Então aqui eu já quero afirmar uma coisa: ninguém deixa as coisas velhas se não nascer do Espírito. Ninguém deixa o velho homem, ninguém se torna um novo homem, ninguém se torna uma nova pessoa, se não for pelo Espírito. O tema que eu dei para a mensagem é o arrependimento e o Espírito. Porque é necessário a ação do Espírito Santo em nós, que nos leva para uma renovação de mente, uma transformação da mente, metanoia, arrependimento. Amém, irmãos? Romanos capítulo 12, o versículo 1, você conhece, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2: renoveis o vosso entendimento, metanoia, arrependimento, para que saibais qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Amém? Então é no arrependimento, é não nos conformando com o mundo. E o que é o mundo propriamente dito para nós? É quem éramos, ou quem deveríamos ter deixado de ser. Então o mundo é isso. E quando eu não me conformo com aquela pessoa que eu fui sem Jesus, antes da minha conversão, se eu não me conformo hoje, porque passado algum tempo, como eu brinquei aqui há pouco, né? Aquele que não levantou a mão é porque continua mentindo. Eu não falei nenhuma besteira aqui. Você já cometeu algum pecado e prometeu que nunca mais ia fazer aquilo e continua fazendo? Eu sou principal, né? Então deixa eu dizer para vocês, significa que você não se arrependeu, por isso que você continua fazendo? Não, isso significa que a obra do Espírito Santo, que te leva ao arrependimento, ainda não foi concluída. Amém? Está em moda dizer que nós estamos em construção. Tem alguém em construção aí? Está em moda dizer isso, né? Isso significa dizer o quê? Que eu continuo pecando, que eu continuo tropeçando naquelas pedrinhas, que eu continuo fazendo coisas que eu não gostaria. O próprio apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero eu não faço, mas e o mal? Todos os dias está diante de mim. E alguém aqui pode dizer que Paulo, ele não era um homem de Deus? Alguém pode dizer aqui que o apóstolo Paulo não temia a Deus? Alguém pode dizer aqui que o apóstolo Paulo não servia a Deus com integridade? Alguém pode dizer que o apóstolo Paulo não nos serve como exemplo? Quem sabe, além de Jesus, ele seja o nosso principal modelo, não é verdade? Mas ele próprio confessa que ele precisa ainda ser tratado pelo Espírito Santo, para que ele alcance a perfeição. Amém? Para que ele alcance a perfeição. Aleluia. Essa mudança, preste atenção nisso,
Essa mudança não ocorre como fruto do nosso esforço pessoal. Eu acredito que você, nós já tivemos muitas experiências com dependentes químicos, não é? Você já viu uma pessoa que usava drogas se esforçando para deixar as drogas? Quem já viu? Todo mundo, né? Você viu essa pessoa que se esforçava para deixar as drogas cair muitas vezes? Sim ou não? Mas ela não se esforçava? E muitas vezes ela caiu mesmo sem querer cair? Sim ou não? Sim. Sim. Irmãos, o pecado que o usuário de droga comete é o mesmo pecado que eu cometo quando eu minto, quando eu olho para uma mulher de uma maneira diferente, quando eu pego meu celular e começo a acessar aquilo que eu não deveria acessar. É pecado. É pecado. Isso acontece algumas vezes? Acontece. Mas na medida que o Espírito Santo vai operando em nós, e Ele vai nos transformando, Ele vai nos modificando, essa transformação que eu disse, a metanoia, vai acontecendo, eu vou me tornando este novo homem, e o poder do pecado sobre mim vai sendo cada vez menor. O poder do pecado, vou colocar da seguinte forma: o pecado, ele pode me levar à morte, não é? O pecado pode me levar à morte, se ele governar a minha vida. Mas a Bíblia diz que a morte foi vencida em Cristo lá na cruz, amém? Então, se eu estou em Cristo, a morte não tem mais nenhum poder sobre a minha vida. Mas o pecado, eu preciso dominá-lo. E como eu domino o pecado? Dominando-me a mim mesmo. E como eu vou me dominar? Naturalmente não é possível. Eu dependo totalmente do Espírito Santo, porque a minha carne continua desejando a carne, amém? E o meu espírito deseja o Espírito, amém? Aleluia. Bom, eu já disse que ali em João 3, Jesus disse para Nicodemos que se ele não nascer de novo, ele não vai herdar o reino dos céus. E aqui uma coisa que Deus falou ao meu espírito hoje: se você está na igreja, mas o fruto do Espírito, da nova vida, do novo nascimento, não se manifesta em você, eu vou repetir essa parte. Se você está na igreja, se você é um evangélico, se você diz que é cristão, mas o fruto do Espírito, ou o novo nascimento, ou a nova vida, ainda não se manifesta em você, ou seja, irmão, você continua praticando aquelas coisas erradas do passado, você precisa se preocupar. Você não é salvo. Se estas coisas passadas, que deveriam ser passadas, continuam te dominando, preocupe-se. Você não é salvo. Chocante isso, né, mamãe? Mas o que eu quero provocar em você com isso? É que você entenda que você vai ser salvo pela graça, amém? Mediante a sua fé em Cristo, mas o Espírito Santo precisa ter liberdade em você para tratar com você. O Espírito Santo precisa que você permita que Ele gradativamente vai te mudando, vai te transformando, ainda que no final da sua vida, a obra não esteja completa,
você será salvo. Você vai para o céu. Amém? Mas o Espírito Santo precisa ter liberdade para agir em você, para trabalhar em você. O que a gente encontra hoje muitas vezes dentro da igreja são pessoas que disseram assim: como eu não consigo deixar de fazer tal coisa, então fazer o quê? Vou continuar assim mesmo. Ou seja, a pessoa se entregou, ela falou assim: eu desisti. Essa pessoa está na igreja talvez, essa pessoa participa de tudo na igreja, mas no seu secreto, mas naquele lugar, mas no seu particular, fora da igreja, fora do templo. Quando eu falo da igreja, estou falando do templo. Fora do templo, ela não condiz em absolutamente nada com aquilo que ela aprende aqui. Então essa pessoa, ela muito possivelmente não será salva, não porque ela foi rejeitada pelo Senhor, não, mas porque ela simplesmente decidiu se entregar ao pecado. Ela decidiu que ela vai ficar do jeito que está aqui mesmo, porque afinal de contas ela não consegue deixar o pecado. E quando, irmãos, a gente faz assim, o Espírito Santo, ele não pode fazer nada também. Uma das coisas que eu tenho trabalhado muito comigo, no meu espírito, é entender que para que Deus faça uma obra na minha vida, eu preciso querer que Ele faça. E como Ele sabe que eu quero? Com as minhas palavras? Não, com as minhas atitudes. Então eu preciso demonstrar desejo de mudar. Eu preciso querer mudar. E eu preciso não apenas falar, eu preciso dar passos para isso. E quando eu dou esses passos, aquilo que eu posso, o Espírito vem com aquilo que eu não posso, e é Ele que realiza em mim. Amém, meus irmãos? Então, algumas coisas que são fruto do arrependimento, vamos assim dizer. Não seja uma pessoa de dura cerviz. O que é uma pessoa de dura cerviz? Nós encontramos muito isso, não é, Rômulo? O Rômulo gosta muito do Antigo Testamento. Então, dura cerviz é o povo de Israel. Moisés falava: vocês são um povo de dura cerviz, ou seja, Deus falava para eles: não façam isso, e eles endureciam o coração, e não faziam aquilo que o mandamento ordenava. Uma pessoa de dura cerviz é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que fala assim: quem é ele para falar o que eu devo, o que eu não devo fazer? Ele é pior do que eu, não é? Uma pessoa de dura cerviz, uma pessoa que não se submete, uma pessoa que não se curva diante de ninguém. Não seja assim. Mas há uma palavra na Bíblia que eu gosto muito: humildade. Amém? Seja humilde. A humildade é reflexo de alguém arrependido. Amém, irmão? A humildade reflete um coração arrependido. Esse coração que está sendo moldado, esse coração que está sendo tratado, esse coração que está sendo transformado. Amém, meu irmão? Amém? Segundo, tenha um coração quebrantado. E aqui a gente logo se lembra de Salmo 51, mamãe? A um coração quebrantado e contrito não rejeitarás.
Amém? Deus não rejeita um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado, irmãos? Esse Salmo 51, você sabe que foi escrito depois que Davi cometeu, vou colocar entre aspas, o pior pecado da vida dele, não foi? Ele matou um amigo para ficar com a mulher dele, não é? E aqui nesse salmo, ele manifesta o seu coração quebrantado. Ele se dobra diante de Deus e fala: Deus, não me lances fora da tua presença, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ele está ali de que forma? Totalmente dizendo: Deus, eu sei o que eu fiz. Tem como resolver o que eu já fiz? Tem como voltar atrás? Não tem. Agora ele estava com uma mulher que não era a mulher dele. A mulher estava grávida. Seu amigo estava morto. Como resolver esse problema, irmão? Não se resolve. Não se resolve. Mas diante de Deus, com o coração quebrantado, Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. O próximo ponto que eu marquei aqui, depois do coração quebrantado, é: seja segundo o coração de Deus. E você sabe quem a Bíblia chama como um homem segundo o coração de Deus, não é? Sim ou não? Quem é o homem segundo o coração de Deus? O crápula do Davi, o adúltero do Davi, o sem vergonha do Davi. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Qual o coração que Deus deseja, irmão? O coração de alguém que reconhece: eu errei mesmo, eu pequei, eu sou péssimo mesmo. Eu estou me lembrando aqui daquela parábola que Jesus conta. Eu não me lembro se é do rico e Lázaro, mas ali diz que 2 homens estavam no templo. Um estava lá na frente do altar, batendo dizendo: eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu dou esmola, eu sou bom. E lá atrás estava quem? Um homem batendo no peito, dizendo assim: miserável, pecador, né? Perdido. Quem agradou a Deus nessa oração? Aquele que ostentava ser dizimista, aquele que ostentava que era o bom, ou aquele que se rendia diante de Deus e: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador? Quem agradava a Deus, irmãos? O pecador, o que estava lá atrás se humilhando, coração quebrantado, coração contrito, ser segundo o coração de Deus. Deus sabe, irmãos, que nós não somos perfeitos, e em nossa própria natureza nunca seremos. Mas todas as vezes que nós aceitamos a correção, nós estamos demonstrando arrependimento. Amém? Quando alguém te repreende porque você está fazendo algo errado, e você põe a mão na cabeça e fala: misericórdia, Senhor, de verdade, né? Não é só de boca, porque Deus não olha para a sua aparência, Ele olha para o seu coração. Então quando você: meu Deus, me perdoa, e no seu coração há arrependimento, ou seja, eu não quero mais praticar isso, eu não quero continuar assim. Então Deus olha com misericórdia, e o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração. Ele começa a trabalhar no seu coração. Permita ao Espírito Santo te moldar.
Amém? Permita que o Espírito Santo te molde. Eu quero concluir a mensagem da seguinte maneira: eu não quero que você saia daqui dizendo assim, que beleza, estou livre, senti assim, agora que eu tenho liberdade para, né? Eu ia falar uma palavra aqui, eu estou acostumado a falar lá onde eu prego, né? Aqui eu não vou falar não. Posso agora arrebentar a boca do balão, né? No sentido do pecado. Não quero que você saia daqui pensando nisso. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo que quando você faz algo errado e você vai à presença de Deus com um coração quebrantado, quando você vai na presença de Deus, não com dura cerviz, quando a pastora Marilsen, pastora Neuza, os líderes aqui da igreja chamam a sua atenção porque alguma coisa que você falou, porque alguma coisa que você fez, porque alguma coisa que você pratica precisa de correção, e você abaixa a cabeça, você, tá bom, eu vou tentar melhorar. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. E por que eu disse que a pessoa que não é arrependida, ela não é salva? Porque, queridos, quem recebe Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, de verdade, ele vai querer ser transformado. Então a pessoa que, ela fala lá, eu tenho até um testemunho, eu preguei o evangelho para uma moça, há muitos anos, e depois que eu preguei para ela, ela começou a chorar assim, eu falei, nossa, ganhei uma alma para Jesus, né? Orei por ela, ela confessou Jesus, né? Lembra das 4 leis espirituais, né? Então, ela chorou. Falei na hora de aceitar Jesus, ela aceitou. Que maravilha! Eu falei, nossa, ganhei o dia, né? Convidei ela para ir na igreja. Ela não foi. Onde ela foi? Foi para a balada. E na outra semana, para onde ela foi? Foi para a bagunça. Mas ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Sim ou não? Não. Ela falou. Porque o aceitar a Jesus como único Senhor, significa aceitar aquilo que Ele quer que eu seja. Significa, eu não vou mais viver para mim, eu vou viver segundo a vontade dEle. Eu não vou mais fazer aquilo que eu quero fazer, eu vou fazer aquilo que Ele quer que eu faça. E ainda que durante o tempo eu tenha muita dificuldade para viver tudo aquilo que Ele quer que eu viva, eu vou continuar me esforçando para ser quem Ele quer que eu seja. Entende, irmãos? Você entende isso? Então, ainda que o arrependimento não seja uma condição para a sua salvação, o arrependimento revela que você de verdade crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Não dá para desligar uma coisa da outra. Não dá para desconectar uma coisa da outra. Eu já desisti há algum tempo de ser perfeito. Eu não consigo. Mas o Espírito Santo, Ele me aperfeiçoa todos os dias. Ele trabalha no meu coração todos os dias.
Eu posso hoje estar super bem com Deus, lá no topo da unção. Amanhã eu posso dar um tropeção. Mas se eu me render diante dele de novo, ele está com as mãos estendidas para me colocar de pé de novo e me levar novamente naquele lugar aonde eu já estive. Porque houve em mim arrependimento, desejo de mudar, uma entrega do meu coração para fazer a vontade dele. A gente sempre faz uma comparação sobre como era a igreja, os cristãos do passado, com os cristãos do presente. E nós que somos um pouco mais antigos da igreja, a gente sempre fala assim: está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa, porque a gente não vê as transformações que aconteciam no passado, porque nós não vemos estas mesmas transformações acontecendo hoje. E a palavra para isso, quem sabe é o seguinte: abrir o coração e deixar o Espírito Santo operar na sua vida.